chegando quem? É o Carlinhos! Segura aí! Tá no pique, tá no som, tá no clima. Resenha vai subir, segura a rima. Com Carlinhos na voz e no talento. É Flamengo no topo, sentimento. É o grito da galera. É a fé da arquibancada. No Resenha Esporte Pós. Alô, nação resenheira, alô, nação botequeira. Mas cadê o chute ali, viu? Daquela bolinha ali, da intro. Chegamos para mais vídeos e olha, Tibério, eu vou te falar, a semana está começando, vamos dizer assim, futebol brasileiro, Champions League. Eu vou falar aqui os highlights que nós vamos falar, não sei se vamos conseguir falar tudo, porque as opiniões aqui serão fortes e com certeza divergentes para convergir. Vinícius Júnior, 16º colocado. Meu Deus. No prêmio de melhor jogador do mundo e com um golaço também, a lá Folha Seca Didi. Lembra do Didi Folha Seca? Para você que é mais jovem, era um chute assim que a bola ia e despretensiosamente entrava no fundo das redes, como diriam os narradores. Flamengo que deixou a desejar com a escalação no domingo, diante do seu maior rival no Rio de Janeiro, o Vasco da Gama, 1-1. Mas olha, o Fernando Diniz fez um jogo ali, estratégico, e o Felipe Luiz engoliu o sapo, teve que reconhecer que o Vasco fez um grande papel. Fórmula 1, Lewis Hamilton. Quando será que ele vai ganhar uma corrida pela Ferrari, Tibério? Será que ele ganha? De tudo, ganhou um título, depois foi aproveitar a vida. O Lando Norris parece que ele está aproveitando a vida durante o processo, e talvez ele não seja campeão. E ele está numa equipe que é a McLaren, cara, é o melhor carro hoje do grid. Mas, por outro lado, tem um cara, Tiba, que para mim, hoje é o Ayrton Senna do grid, é o Max Verstappen. Ele faz chover. O carro não tá bom, o carro não anda, e o cara vai lá e tira pole position da cartola o tempo inteiro e acaba vencendo. Mas aí, você concorda? Esporte de alto rendimento. Tenho que não abrir mão de uma dedicação, de uma vida, de aquela famosa vida lá Neymar que a gente fala, né? Um pouquinho de dedicação, se o Neymar dedicasse, poderia ter melhor futebol. O que você acha aí desse polêmica do Lando Norris? A concorrência leva a isso, porque realmente todos eles estão muito bem preparados, abrem mão de muita coisa e outros não. Então, quem não abre pode claro. Ficar para trás, né? Pode ficar para trás, mas está com a consciência tranquila. É diferente um pouco, né, as escuderias de Fórmula 1 e os pilotos de clubes de futebol, por exemplo. Eles não têm tanta torcida. A Ferrari tem. Então a Ferrari, eu creio que... A Ferrari tá... E houve também confusão do Leclerc, do Hamilton. Cara, uma disputa pelo 8º, 9º lugar, foi uma confusão. E o Piastri, que é o companheiro do Lando Norris, foi um desastre. O Piastri foi um desastre. Mas a Ferrari tem, né? Ferrari tem uma torcida organizada, então eu creio que há uma pressão muito maior para os pilotos ferraristas, nem tanto para as outras escuderias. Então, com o tempo, vai se criando aquela torcida do piloto. Mas eu não creio que seja, por exemplo, como é o futebol, que é o que a gente sempre debate aqui. Então, se ele está falando que dá um tempinho... Não abre mão da vida, não abdica das boas coisas só para estar competindo, outros não abrem. Então os que não abrem sempre estarão ali no topo. Por exemplo, o Verstappen, que é um cara espetacular. Foi o que o Cacá Bueno falou. O Cacá Bueno falou exatamente o que você falou agora. O Cacá Bueno falou, não concordo com ele, porque pode até ser que na vida você consiga ser campeão sem abrir mão, como o Nelson Piquet foi. Mas em esporte de alto rendimento, cara, cada vez mais é muito competitivo, vai ter alguém que se dedique mais e consegue. Você falou aí do Verstappen, Cristiano Ronaldo, enfim. Por isso que eu digo, Neymar, por favor, um pouquinho de dedicação. E aí, além vamos pro Neymar. Disso, né? Além disso, você tem a equipe também, né? Você tem todo mundo que está dentro da escuderia e todo mundo quer ganhar. Então, eu estava assistindo o filme da Fórmula 1 esse final de semana, e com o Brad Pitt, muito bom, o F1, né? E você vê que ele pegava... Todos os aspectos, né? Espetacular em todos. Vou dar uns spoilers, né? Bora. E a galera treinava para baixar meio segundo. Um décimo. Você sabe quem era o personagem do Brad Pitt, né?
Não. É o Rosberg. É o Nico Rosberg. Nico Rosberg ou Keco, papai? Não, Nico Rosberg, o filho, Nico né? Rosberg. Que Porque ele voltou, né? Se aposentou da Fórmula 1 depois que foi campeão. E após isso ele acabou voltando. Não, mas ele é o personagem do filme porque ele abriu mão de algumas coisas para tentar ser campeão e ele abriu mão de muita coisa. Ele se dedicou muito. Ele falou, cara, para superar o Hamilton foi algo descomunal. E foi mesmo. O Hamilton é um grande piloto e tinha um grande carro e os dois eram na mesma equipe. Que é muito interessante isso. A McLaren, você ter aí dois pilotos disputando roda a roda, como já foi outrora Senna e Prost, né? Sempre foi assim. E o domingo agora também foi Mas uma ele não era da Mercedes? Sim, não, sim, estou falando que a Mercedes, a McLaren são diferentes um pouco da Ferrari. A Ferrari houve uma confusão porque elas tentaram dar a posição para o Hamilton e o Leclerc não gostou, falou que o Hamilton exigiu demais. Enfim, foi uma polêmica. Eu vi que tirou o pé, né, esse final de semana para poder. Pois é, mas assim, a Ferrari, desde o Schumacher, quando o Schumacher ainda foi campeão, pentacampeão, não se encontra. Mas foi um domingo, o Gabriel Bortoleto, brasileiro, conseguiu chegar ao máximo onde ele podia, o carro da Sauber, quando é em velocidade baixa, não consegue bem, mas a Fórmula 1, cara, tá continuando agora a dar essas polêmicas, é legal. Tem um zoom, né, para o Bortoleto e para a Mercedes. Tem. Ou a Red Bull, porque ele é muito próximo do Max Verstappen. E teve uma comparação desses caras olheiros de equipe, e ele falou que ele dirige no mesmo nível que o Verstappen na mesma idade. Então vejamos como vai ser o futuro do brasileiro, sem pressão ainda, nada de comparação ainda com ninguém. Acho que o Gabriel está fazendo um bom trabalho dentro das condições que tem. Ano que vem ele tem a possibilidade de ir para a Audi. Se tirarem e pagarem a multa, ele pode ir para outro. Eu acho que ele, pelo projeto da Sauber, está sendo interessante, ele é muito querido lá, a equipe gosta muito dele. E em termos de campeonato, para você ter uma noção, separam-se 25 pontos o Piastri do Norris, ou seja, uma vitória e o Verstappen 255 um pouco mais para trás. Mas se o Verstappen continuar ganhando e a McLaren errando, como tem errado também, através de seus pilotos, pode ser que o campeonato faça alguma diferença. O Bortoleto está ali disputando mais por um campeonato para se consolidar e sem errar, está em 18º, mas está na frente de Berman, que é com a Haas, está na frente do Franco Colapinto, que era o argentino, que já saiu da Alpine, e o Jack Dohan também da Alpine. Então o Bortoleto vai tentar ali, nessa chegada final do campeonato, superar o seu companheiro, que é o Nico Hülkenberg, que é um dos grandes pilotos da Fórmula 1, não chegou a ser campeão, mas é um cara eterno. E falando em dedicação, falando em se dedicar ao esporte de alto rendimento, o Neymar está lesionado mais uma vez, Tibério. Infelizmente, para ele. A gente já falou em um vídeo anterior que a gente acho que a gente entrou nesse acordo, não você me lembra se eu não estiver lembrando corretamente, mas eu acho que o ciclo do Neymar para a seleção brasileira vai se encerrando a cada notícia como essa. Copa do Mundo vai chegando mais próxima, vai faltando menos meses para a Copa. O Ancelotti me parece ter uma família estilo Filipão. E eu não sei, na minha opinião, o Neymar cada vez mais está mais distante de um retorno à seleção brasileira. Dado físico, não joga, se machuca, não produz. Se a gente pega o trabalho de Fernando Diniz e Dorival Júnior, eles contavam mais do que clamorosamente com Neymar. O Fernando Diniz contou com ele em 4 jogos, veio a contusão, né? 3 jogos e aquele primeiro tempo fatídico contra a seleção do Uruguai. E o Dorival Júnior não contou. Quando convocou ele, ele acabou se machucando novamente, que era para o jogo contra a Argentina, né? Colômbia e Argentina, que eram jogos extremamente difíceis. E culminou com a demissão de Dorival Júnior. Ele sabia que ou vai ou racha. Ou teria Neymar para salvar o emprego dele ou não. Não deu. Então o Neymar, a gente está acabando 2025 e Neymar não voltou à seleção brasileira. Ele que voltou em novembro do ano passado. E o Jorge Jesus disse, não tem condições de jogar em alto nível. Inclusive o Bruno Formiga, eu fiz um vídeo aqui no Solta Voz, lá no Solta Voz Tiba, falando sobre isso. E o JJ, o Bruno Formiga falou, né? JJ estava errado, ponto. Neymar tinha condições.
Mas o tempo vem mostrando que não, infelizmente. Infelizmente, porque eu gosto de Neymar, gosto do futebol arte, gosto quando ele parte pra cima. Mas o físico dele, ele teve uma contusão gravíssima. Mas a gente tem um histórico, né, Carlinhos? Daquela coisa. Não, você tem que ter um descanso. É o arco. É o arco e a flecha, é o arqueiro. Você faz a força, descansa. Faz a força, descansa. Cadê o descanso? Por exemplo, ele tá se recuperando de contusão agora. E eu vi o print, inclusive eu fiz um videozinho lá na nossa outra rede social sobre o quanto que ele ganhou no jogo de pôquer. Tá valendo. Ganhou quase 100 mil dólares. Eu queria ganhar também. Mas varando a madrugada. Então, que horas o Neymar acorda? Quanto é o descanso dele? Eu creio que isso realmente interfere no rendimento dele, na recuperação dele. Neymar, não tô falando aqui para polemizar contigo, que nada. O que a gente sabe aqui, Carlinhos, é muito pouco. Porque claro, também a gente é não fechado. tem acesso a todas as informações, muito fechado, né? É fechado, a mas... Neymar Júnior Esportes, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo de fato. O que chega pra gente, ó, é isso, bem pequenininho. Mas a olho nu... Mas a gente vê na prática. A olho nu, eu comparo assim, inclusive, meu pai diz isso para mim, né? E vale a pena a gente colocar. O Senna, por exemplo, dizia que ele só foi quem ele foi porque ele tinha o Prost, que era um cara muito elevado. Cortella, Sérgio Cortella, que é o nosso grande filósofo brasileiro, diz também que ele só foi o grande filósofo que foi porque ele teve outros filósofos melhores do que ele. E na vida do futebol, você não pode se comparar com os medianos. O Neymar a gente tem que comparar com o Messi, tem que comparar com o Cristiano Ronaldo, que era que o talento do Neymar poderia ter chego. Comparar com o Vinícius Júnior, ainda acho que tecnicamente, talento puro, o Neymar é 100 vezes superior ao Vinícius Júnior. Mas em termos de títulos, em termos de carreira, o Vinícius Júnior já superou o Neymar. Em termos de dedicação, o Neymar não chega... Aí eu não concordo não, cara. 3 Champions, cara. Neymar... 3 Champions. Ele tem mais Champions, realmente, mas... Carreira de título. Não, título. Não estou falando de técnica, números de gol, em não. Tudo, né? No geral. A carreira no geral, o Vini acabou tendo títulos mais importantes, mas não quer dizer que o Neymar não está na história. Está e é relevante. Mas em termos de talento, para mim, supera 100 vezes mais do que o Vinícius Júnior. Mas em dedicação, o Cristiano Ronaldo, aos 40 anos, está sendo relevante para a sua seleção, está sendo relevante para o seu clube. Aí muitos vão dizer, mas é na Arábia. Meu amigo, mas na Arábia tem uma competição maior do que nos Estados Unidos. O Cristiano Ronaldo foi para uma competição que tem grandes jogadores e ainda em idade bem mais jovem do que ele. O Messi foi para um futebol completamente diferente. E o Neymar, aos 32 anos, pega o Messi e o Cristiano Ronaldo com 32 anos, aonde eles estavam e o que eles estavam fazendo na Europa. Não, mas ele tem 33. A idade de Cristo, né? 32, 33. O que Messi e Cristiano Ronaldo estavam fazendo nessa idade? Competindo para ser melhor do mundo. Eu comparo no futebol a escolha do Neymar pessoal, mesmo que coisa que o Tiba falou. Não quero polemizar, não quero entrar nas questões pessoais. A gente fala das profissionais. No campo, 33 do Neymar, comparado com 33 do Messi e o 33 do Cristiano Ronaldo, há uma escolha. E isso dá para ver. A olho nu, ele não escolhe a dedicação que o Neymar, que o Messi e o Cristiano Ronaldo fizeram. Ele pode treinar, mas fora do treinamento... Não, eu creio que ele tem dedicação. Mas não igual aos dois. As escolhas esportivas, profissionais. Exato, por exemplo, quando ele sai do Barcelona e ele vai para o PSG, você tem um futebol espanhol onde você tem um pouco mais de controle de bola, você não tem tanta força. Menos contato físico. Menos contato. Aí você vai para PSG muito bagunçado na época, realmente só contratava os jogadores por badalação. Então o Neymar, que é um cara muito diferenciado, muito habilidoso, muito rápido, tava faltando um meio campista para a bola chegar. Ele disse, eu vou buscar. Nessa dele ir buscar, você pega volantes truculentos, meu amigo, força descomunal ali no futebol francês e o pau cantando. Não, e uma arbitragem condizente. Não protegia os craques. Na Premier League ele seria protegido. Na Ligue 1 não. Na Ligue 1 o pau come. Parece Série B. Série C. O futebol português também é um futebol de muito contato também. Então, ora pois. Eu creio que passa por essa escolha. Passa por essa escolha dele sair do Barcelona e ir para o PSG,
Isso aí cresceu muito ele como popstar, porque realmente ele tem um carisma muito grande. Então o Neymar ele virou uma marca e gigantesca. Foi a maior contratação Então o futebol do PSG, né? o futebol é um dos produtos da marca Neymar Júnior. Então o futebol, na minha opinião, deixou de ser o primordial na O carreira prioritário, dele. né? Não é Ele mais foi o prioritário. arrebentado, cara. Lá na França ele foi arrebentado, ele apanhou pra caramba, várias contusões, metataço do quinto, do quinto, né? O metataço já é o quinto, né? O dedinho do pé. O quinto Então, meu amigo, metataço. Foi quinto perseguido pela metataço. torcida. Foi perseguido Você pela vê que- torcida, né? Você vê que ele voltou em cima de uma Copa do Mundo de 2018. Na de 22 ele se machucou durante a Copa também. Fez o tratamento, voltou contra a Coreia do Sul, fez uma boa partida contra a Croácia. Beleza. Mas depois essa contusão gravíssima que ele teve, você pega um jogador que já tem um histórico de contusão de tornozelo. Praticamente o Neymar não tem. Rapaz, ele machucou o tornozelo no começo de 2023, depois da Copa do Mundo. Ele ficou 6 meses parado. Foi quando ele foi para o Al Hilal. Quando ele chegou no Al Hilal, seleção brasileira. Primeira data FIFA, voltou para o Al Hilal, entrando nos segundos tempos. Ele não jogou de titular, voltou para a segunda data FIFA. E Jorge Jesus reclamando, ele não tem condições. Ele não está 90% para ser convocado. Mas o Fernando Diniz precisava. Aí ele se arrebentou contra a seleção do Uruguai. Nesse jogo das eliminatórias contra o Uruguai, que ele se machucou, ele estava indo buscar a bola no meio dos zagueiros. Se você pegar o VT, você vai ver. Então foi num arranque desse, ele vindo numa zona neutra do campo, lá no meio de campo, na lateral esquerda, sendo acompanhado ali, se não me engano, era o Renan Lodi que estava jogando. Ele vai e se machuca quando dá um pique. Ele vai Sabe se onde o proteger Cristiano aqui. Ronaldo joga hoje pela seleção portuguesa e pelo Al Nassr? Centroavante. Para mim, Brigando o com Neymar zagueiro. tinha que ser o falso 9 da seleção brasileira, porque se não convoca o Pedro, que na minha opinião, o Pedro, para mim, é o principal centroavante brasileiro para ser o 9, já que não convoca o Pedro, o Neymar poderia ser o falso 9, mas o Neymar não tem condições físicas, não é técnica. Técnica pode, como diria o Romário, tira todos os 23, põe o Neymar. É aquela Técnica, fome que ele tem, né? De ser o cara habilidoso, de ser o cara mágico, mas de não vir dá buscar mais, a bola, cara, não dá de ver a mais. visão Ele... de jogo. Ele fica voltando. Ele não fica. Aí quando jogando um volta, pouco meu mais amigo, o próximo do nego gol. vai descer a lenha, vai descer, porque sabe que ele tem Vai. a habilidade, a bola para no pé, e aí desce a lenha. Você Mas pode é uma até pena. comparar com um jogador que não tinha joelho praticamente no Brasil, Luizito Soares, em 2023 no Grêmio. Arrebentou no campeonato. Agora, tinha jogos que ele jogava, outros não. Sintético eu não jogo. Neymar foi jogar no sintético, primeira jogada, pênalti em cima dele, não foi marcado. E não E jogava ele furou. quarta e domingo. O Neymar, no Santos, ele quer jogar toda quarta e domingo. Aí chega 6 jogos, pum, estoura, não aguenta. Aí depois torceu o tornozelo sozinho, lá no gramado da Arena MRV. Então, meu amigo, são O Hulk não escolhas. joga, o Hulk Pra só mim- joga em casa. O Hulk não joga É. fora de casa. São escolhas profissionais, Carlinhos. São escolhas profissionais, infelizmente. E a gente tem tá que comentar, vendo não aí- tem jeito. A gente vê e comenta. Eu gostaria muito que ele estivesse arrebentando Eu também. na estreia do Não Neymar. há outro melhor em Não. plenas condições do que Neymar na seleção brasileira. Não, o Neymar 60% em condições físicas ideais, ele é melhor que qualquer outro jogador da seleção brasileira. Qualquer outro. Mas a questão física está atrapalhando na técnica. Total. E eu vivi para ver, infelizmente, Neymar errando passes, errando dribles, errando decisões, porque o corpo não está mais obedecendo a mente. Seria algo parecido com o que aconteceu com o Adriano, onde já não dá mais o físico, e aí depois o Adriano encerrou a carreira de forma precoce até, porque hoje você vê o Messi e o Cristiano Ronaldo ainda jogando, e nós vimos o Messi no Mundial ainda resolvendo alguns jogos com um time limitadíssimo do Inter Miami. E também com limitações físicas, o Messi. Desses três que a Exatamente. gente falou, Cristiano Ronaldo é que está nas cabeças, mas ele é regrado. A esposa dele falou alguns alimentos, como é que ele dorme, quando é que ele acorda, falou toda a rotina dele. É um cara, é um alienígena, porque Ele é. ninguém tem aquela regração na carreira. Olha o Michael toda aquela Jordan e Ayrton disciplina. Senna. Para mim, eu já comparo esses três em termos de dedicação, né? Nem talento, dedicação. Ayrton Senna, Jordan e Cristiano Ronaldo é o mesmo, a mesma qualidade. Tiba, 20 minutos. Vamos falar um pouquinho de Flamengo. As polêmicas do Flamengo contra o Vasco Tem da Gama. polêmicas? Tem, Libertadores. Claro que tem polêmicas. A torcida questionou o Felipe Luiz,
também tem a questão do Renato Gaúcho. Vamos tentar falar um pouquinho do futebol carioca. Você viu o jogo, Flamengo e Vasco? Você assistiu? O que você achou? Alguns pedaços. Estava com compromisso profissional, mas eu vi, eu já esperava, porque até falei aqui, né, da eliminação do Vasco para o Botafogo, toda aquela aplicação tática dos jogadores do Vasco. Realmente compraram o barulho de Fernando Diniz. Ainda não estou conseguindo esses resultados no Brasileirão. Para a Copa conseguiu passar para as semifinais, mas você viu o que a gente falou no vídeo anterior. Não assisti o jogo. O Flamengo teve a bola. O Flamengo no primeiro tempo poderia ter resolvido o jogo, tá? Porque o Flamengo foi avassalador, similar como foi contra o Estudiantes. No primeiro tempo o Flamengo podia ter feito 3-4-0 e no Vasco a mesma coisa no primeiro tempo. Já no segundo tempo voltou aquela bolinha de não conseguir, bola para o lado, bola para o outro, bola para o lado, bola para o outro. O Vasco foi crescendo, Ryan jogou muito. O Nuno jogou praticamente como se fosse um meia de composição com o Ryan. É um jogador muito tático, viu? Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Ele voltava e deixava o Ryan subir. Ele dá um suporte bom pro Ryan e pro Felipe Coutinho. O Ryan era válvula de escape e, por outro lado, para mim, foi a melhor partida que eu vi o Felipe Coutinho jogar contra um adversário maior do que o Vasco. Porque o Flamengo hoje é melhor que o Vasco. Com todo respeito à torcida vascaína, mesmo o Flamengo com o time reserva, era para o Flamengo ter vencido o Vasco. Mas o Vasco teve mérito. O Coutinho, todo escanteio era perigosíssimo, tanto é que o gol do Ryan, uma bola espetacular. Eu mesmo falei, estava com a minha esposa assistindo, falei, gol do Vasco. Ela, como assim? Olha como é que ele tá batendo. A primeira ele bateu, o Rossi quase levou muita qualidade. Time. Bateu assim, a bola ela vem, sabe, com um efeito e o Rossi ficou perdido. O Rossi também falhou, na minha opinião, ele devia ter saído. O Ryan subiu muito o Ryan, viu? Subiu bem. A zaga falhou e o Rossi também. E aí acabou 1-1. O Flamengo perde uma bola, um gol incrível do Pedro também. O Pedro também perdeu na Libertadores, fez um golaço, mas também perdeu. Mas o Flamengo impressionante, ainda conseguiu alcançar a bola, quase faz o gol. A bola desviou ali do Lucas Oliveira, meu zagueiro. Perdeu. Céu Baixinho Romário, parceiro. Perdeu, pra mim perdeu. Meu amigo, vou dizer uma coisa. Eu quero dar uma palavra aqui rapidinha sobre o médico do Vasco, né? A elogiar. Agora escapa o nome aqui, mas por ter tirado o Robert Renan, que acabou chocando. Eu vi essa cena. Cabeça, Bruno Henrique. E a Marcela é enfermeira, tá? Triplo, né? Foi um choque triplo. A Marcela é enfermeira. E ela falou o seguinte: se o médico está dizendo que não tem condições, minha esposa é enfermeira, tá? Não tem condições. Ele fez esse teste aqui. Foi. E outro, sabe qual? O que? Acompanha. Você está onde? Ele fez, eu não sei onde eu estou. Perguntou quanto que tá o jogo. Eu não sei. Eu não sei nem onde estou. Então, meu amigo, o médico, ele queria continuar jogando depois, os jogadores também, porque realmente ele foi importante, claro, mas assim, cara, foi importantíssimo. Aconteceu com o Brazão, né? Gabriel Brazão, goleiro do Santos, contra a equipe do Atlético Mineiro. Ele voltou, ficou com um galo do tamanho do mundo, depois saiu, passando mal, a ambulância entrou, levou ele para o hospital. Ele levou outra pancada do São Paulo, viu? Na cabeça também, meu Deus. Olha, o diretor médico é o Rodrigo Sasson e Gustavo Caldeira. Tá? Parabéns. Que tá fazendo parte aí do Vasco da Gama nesse momento. Robert Renan no jogo contra o Flamengo, demonstrando uma postura firme em relação à saúde do atleta. Foi o Rodrigo Sasson. Foi ele que fez a decisão de falar, não, Diniz. O Diniz também pediu, implorou para ele jogar, o jogador também quis voltar. Mas, cara, se o jogador estava fora de órbita, claro que era importante, de repente o Vasco poderia ter virado. Foi mais ou menos, meu pai lembrou que parecia o jogo do Cocada, quando o Flamengo tomou uma pressão no segundo tempo, aí depois entrou um ladrilheiro. Com a saída dele, isso tirou um pouco as válvulas de escape do Vasco. Mas teve polêmicas com o Felipe Luiz, teve polêmica do Flamengo ter escalado o time reserva, uma vez que jogou na quinta-feira e o jogo foi só 5h30 da tarde. Tem o jogo na Argentina, que teve as polêmicas todas do Plata, né? Do Plata ter conseguido ser reintegrado, o cartão foi anulado pela Conmebol, mas o clima na Argentina não vai ser amigável, não. É time argentino, é jogo difícil. O Flamengo tem um jogo do ano mais importante, a torcida quer a classificação para as semifinais,
E o Flamengo acabou vendo o Palmeiras no retrovisor com um jogo a menos, cara. 1 ponto a menos, o Palmeiras, e o Palmeiras tem um jogo a menos. Ou seja, o Abel Ferreira chegou de novo. Chegou e vai para a semifinal. Aí a torcida do Palmeiras, que há 1 mês e meio atrás falava: Abel, vai Cirerã, o Palmeiras não precisa de você. Cara, o Palmeiras precisa muito do Abel Ferreira. Ele, para mim, é o craque da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá precisando dessa classificação, viu? O Abel. Exatamente. Tá precisando porque nas últimas partidas decisivas ele perdeu praticamente todas no Allianz Parque. Ele perdeu para o Boca Juniors em 2023 a semifinal. Ele perdeu em 2024 para o Flamengo, Copa do Brasil, dentro de casa. Perdeu para o Botafogo. Perdeu para o Botafogo a Libertadores. Perdeu para o Botafogo a reta final do Brasileirão, quando já tinha passado o Botafogo na classificação. 2019 perdeu para o River Plate. 2019 perdeu para o River Plate. Não, assim, dos recentes, uma sequência. Okay. E 2 contra o Corinthians. A final do Paulistão perdeu por 1-0 em casa e perdeu agora na Copa do Brasil. Foi eliminado quando a torcida, parte da torcida vaiou Abel Ferreira. Então ele precisa desse resultado para poder se classificar. Você sabe que, Tiba, aqui em Portugal, eu falei com eles, né, alguns portugueses que a gente sabe, teve lá o pessoal falando, brasileiros ingratos e tal. Depois eu conversei com vários motoristas de Uber, conversando com a torcida. Pô, quem que você prefere, o Abel ou o Jesus? Aí eu, olha, se calhar eu prefiro o Jesus, pelo futebol mais plástico. Ah, pois. Quem é benfiquista fala pois. Aí se eu falo, não gosto do Abel, pera lá, o Abel, o Palmeiras, porque eles falam Palmeiras dessa forma, mas o Abel realmente, para mim, supera muito o Jorge Jesus, porque ele continua no Palmeiras, ele continua dando resultado, mas sim, tá pressionado. Mas, cara, o Campeonato Brasileiro tá super aberto. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, para mim, vão brigar até a última rodada. E o Flamengo... campanha do Mirassol. Espetacular, Rafael Guanais. Fala, jogador de futebol manager. Garoto. E o Reinaldo? O Reinaldo se reinventou no Mirassol, fale, cara. Rapaz. Reinaldo, cara. Só me fez raiva do São Paulo, mas é um jogador que tem qualidade e encaixou muito, é um jogador de velocidade, se cuida muito bem fisicamente, apesar de ser um jogador um pouco mais velho do que os outros jogadores do elenco. Então, vai jogando grande futebol, Reinaldo. Olha, antes da gente acabar, já que deu 28, vamos para 30. Renato Gaúcho, você que tinha informação aí do Renato, traz pra gente. O que você... Fluminense eliminado da Sul-Americana. Pediu demissão. Pediu demissão depois da maior campanha da história do Fluminense no Super Mundial de Clubes. E aí? Pediu demissão, culpou as redes sociais por conta de tudo que aconteceu, porque ele foi chamado de burro ontem no final do jogo, estava sendo eliminado pela equipe do Lanús. Cara, mas realmente as redes sociais estão muito complicadas ultimamente. As pessoas cobrando demais dos profissionais que estão na frente das TVs, na frente dos clubes. E isso tem que dar uma maneirada. Inclusive, a gente já falou aqui, né, sobre Pedrinho. Pedrinho foi ameaçado por um torcedor com o endereço vazado. Por um influencer do clube. Isso é sério, rapaziada. Isso é sério. Isso é sério. As pessoas, os profissionais estão procurando terapeutas para poder se tratar. Então isso é questão de saúde. E o Renato, ele desabafou sobre isso. Ele disse, fiquem aí com os gênios da internet que sabem escalar. Agora tem também aquela coisa, ele não deve ficar tão preocupado, na minha opinião, com a opinião dos outros. Agora quando você tem uma sequência, pá. Então ele desabafou e ficou de saco cheio e entregou o cargo. A verdade é essa. Eu achei que o Renato ia conseguir combater esse tipo de situação, Tiba, porque o Renato Gaúcho, para mim, ele fez o máximo, ele tirou para mim leite de pedra do Fluminense. O Fluminense chegou na semifinal do Mundial de Clubes, o Fluminense está nas semifinais da Copa do Brasil e está em 8º no Brasileiro. O Mirassol está na frente. Sim, cara, mas o Mirassol deve ser um clube muito parecido ali como o Red Bull Bragantino, onde tem vários empresários e o salário está em dia e tal. O Fluminense não é um clube com o mesmo faturamento que Flamengo e nem Vasco, é porque o Vasco vive mais administrações e o Pedrinho está tentando resolver a casa. O Fluminense, ele tem uma torcida que não lota o seu estádio, então o Renato, ele é um cara ídolo do clube e levou o Fluminense onde podia. Foi eliminado pelo Lanús, tudo bem, talvez o Renato devesse ter a prioridade junto ao Mário Bittencourt de que a Sul-Americana não fosse prioridade. E normalmente não é para os times brasileiros. Normalmente não é uma competição que é a Série B da Libertadores. Então ele, para mim,
é uma pena perder para as redes sociais, e aí a tua dica para ele é importante, isso vale para qualquer um de nós. Cara, se for crítica construtiva, beleza, é viável. Agora, se for crítica destrutiva, realmente está matando as pessoas. Não é nem só terapeuta. As pessoas estão se matando por conta dessa situação. Então, fica essa ressalva aí. É um pesar para mim a saída do Renato por conta disso, porque é um cara fantástico, é um personagem no futebol que falta. Ele fala muitas das vezes algumas coisas que a gente não concorda, porque o mundo é assim, mas ele fala o que pensa. E a gente precisa de gente no futebol como o Renato, que fala o que pensa, sabe? Verdade. Fechou? Fechou, galera. É isso aí, ó. Pupurri geral de Flamengo, Fórmula 1 e tudo mais. Se você não gostou, não desgostou, deixa o like, deixa seu comentário, que tem muito mais. Tamo junto, galera. Tamo junto!